Alô, amigos e amigas, está no ar o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o tema a rotatividade do emprego no Brasil. O nosso convidado é Silvestre Prado. Ele é economista e geógrafo e coordenador de relações sindicais do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a quem dou as boas-vindas. A rotatividade no emprego é uma das principais características do mercado de trabalho brasileiro, apesar dos índices positivos no setor, como a formalização do emprego, a valorização do salário mínimo e os ganhos acima da inflação na maioria das negociações salariais. Um país com uma das mais elevadas taxas de emprego da sua história ainda convive com alta rotatividade no mercado de trabalho, com fortes impactos sobre o seguro-desemprego. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Por que essa rotatividade no Brasil ela resiste, é tão alta, apesar dessas mudanças positivas no mercado de trabalho? Então, essa é uma das características e de uma grande importância, né, do ponto de vista do trabalho e do emprego, porque a rotatividade é um fenômeno que atinge não apenas aos trabalhadores, sobretudo aos trabalhadores, porque ela implica, né, redução da sua remuneração, ela implica na impossibilidade da continuidade da sua remuneração na medida que tem o rompimento dos vínculos de trabalho, ela tem implicações do ponto de vista da aposentadoria do trabalhador e tem também implicações do ponto de vista da própria formação, da própria qualificação profissional, na medida que ele tem essa descontinuidade no seu emprego. E tem também rebatimento nas próprias empresas, porque implica custos para treinamento, para contratação e assim por diante. Agora, é uma característica marcante e acho que o que nós temos visto no Brasil ultimamente, mesmo com esse crescimento e a formalização do emprego, o aumento da rotatividade, né? Que em tese deveria acontecer o contrário, né? Ou seja, aumenta o emprego, mas não, o que ocorre na verdade é o seguinte, quando o mercado de trabalho cresce, né, expande o emprego, a formalização, o que é que significa? É que esse mercado também gera mais oportunidades e as pessoas também ficam menos inseguras em procurar emprego, então elas podem sair e para procurar um novo posto de trabalho. Então isso também é uma coisa que acontece, por isso que eu estou falando, quer dizer, apenas aparente, é uma contradição apenas aparente o fato de você expandir o emprego, expandir a formalização e ao mesmo tempo crescer a rotatividade. Mas essa rotatividade elevada, ela tem impactos significativos sobre os recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e também nas políticas de seguro-desemprego, que é um indicador que tem registrado uma procura cada vez maior e até mesmo uma cobertura maior por parte dessa política para os trabalhadores desempregados. Como é que você explica isso? Sim, então, é verdade. O aumento, a rotatividade em si e também o seu aumento tem implicações do ponto de vista do governo também. Né? Então é isso que eu estava tentando mostrar, quer dizer, a rotatividade tem implicações e rebatimento sobre o trabalho, os trabalhadores, as empresas e o próprio governo, especificamente aí na questão dos recursos do FAT e o pagamento do seguro-desemprego, porque você tem mais gente, né, acessando esse seguro-desemprego na medida que tem mais gente desempregada e rodando, né, nesse mercado de trabalho. E é o que aconteceu mais recentemente com relação aos gastos do seguro-desemprego, que é também uma das questões que o DIEESE trata num segundo livro que foi lançado no começo desse ano, que é um capítulo que trata exatamente dessa relação, rotatividade e impactos no seguro-desemprego. Seria o mesmo raciocínio que você vem apresentando até agora para explicar, por exemplo, que hoje nós temos, segundo algumas interpretações, uma muito elevada taxa de emprego no Brasil, ou seja, o desemprego está muito baixo, e, ao mesmo tempo, persiste essa rotatividade. A segurança, a abertura de novas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, uma certa dinâmica tem levado a esse deslocamento muito acentuado dos trabalhadores
para outro posto de trabalho? Sim, então isso ocorre isso em razão dessa melhoria do mercado de trabalho e dessas maiores oportunidades, quando você tem uma economia em crescimento e, portanto, um mercado de trabalho aquecido, que você tem, além de ter maiores oportunidades, o que ocorre? Você também tem um processo migratório de trabalhadores que saem de um segmento para outro, que naquela empresa ou naquele setor tem uma oferta de emprego e de remuneração melhor. Isso é um dado. O outro dado, que muitas vezes as pessoas saem do emprego, é porque também o salário é muito baixo e as condições de trabalho também são ruins. Então, isso também é um fator que faz com que as pessoas migrem, né, de um setor para outro ou de uma empresa para outra. Em busca de um melhor salário. Em busca de um melhor salário. Ou uma posição melhor no trabalho. Ou a melhor condição de trabalho. Por exemplo, as estatísticas do DIEESE, nós temos registrado aqui algumas vezes, elas apontam para em média, né, na maioria das categorias profissionais, um reajuste salarial acima da inflação, com ganhos salariais, portanto, quase mais de 90% dos casos analisados. Isso aí daria segurança para esses setores, portanto, para procurar outra remuneração maior. Eu acho que tem dois fenômenos importantes no mercado de trabalho brasileiro nesses últimos 12 anos. Né? 12 anos. Um é o crescimento e a expansão do emprego. Nós saímos... E do emprego formal. Do emprego formal. Nós saímos, ao final de 2002, segundo os dados da RAIS, né, Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, nós tínhamos ali em torno de 28 milhões de empregos formalizados no Brasil, em dezembro de 2002. Hoje, nós temos em torno de 48 milhões, ou seja, nós tivemos um crescimento, uma geração de aproximadamente 20 milhões de empregos. Então, isso é um dado. E com o crescimento da formalização e, ao mesmo tempo, uma diminuição da informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Ainda é grande, mas tivemos uma melhora nesse sentido. Ainda é grande. E o outro dado é em relação ao salário, ou seja, os trabalhadores tiveram, e aí os levantamentos que o DIEESE tem feito ao longo desses anos mostram que tem um ganho real de salário crescente nesses últimos anos. Não apenas do salário mínimo, que também se valorizou. Aliás, o salário mínimo teve um papel nesse processo. Por quê? Né? Porque à medida que o salário mínimo teve um crescimento real, ou seja, acima da inflação de 2003 para cá, um pouco superior a 70%, o salário mínimo ele é uma espécie de farol para os demais salários, para o mercado de trabalho e também até mesmo para o mercado informal de trabalho, e ele passa a ser uma espécie de balizador dessas negociações. Como o salário mínimo no Brasil, o piso normativo das categorias, o piso salarial das diversas categorias são muito próximos do salário mínimo, então ele acaba também tendo uma influência positiva no sentido de puxar o valor desses pisos salariais para cima. E foi um pouco isso que a gente observou no Brasil nesses últimos anos. Será correto afirmar também que com a valorização do salário mínimo, o senhor deu aí a estatística, né? Isso também leva a que os trabalhadores do salário mínimo possam variar de ocupação, ou seja, buscar outras ocupações ou outras regiões para o trabalho, já que o salário se elevou, deu condições também para essa procura. É correto falar isso? Eu acho que aí tem é correto e é importante também falar sobre o salário mínimo, que muitas vezes o debate em torno do salário mínimo é colocado como... Eu acho que a história mostrou isso, que essa política de salário mínimo que nós temos hoje, ela foi fundamental, não apenas para os ganhos reais do salário mínimo e das pessoas que ganham o salário mínimo ou um valor próximo dele, mas ele também, além de ser uma política pública de grande alcance, porque cerca de 47 milhões de pessoas têm ou ganham o salário mínimo, ou estão referenciados, seus rendimentos referenciados no salário mínimo, acho que tem um aspecto que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte: o salário mínimo, além de ser essa política pública que melhorar a distribuição de renda e, portanto, reduzir a desigualdade social no Brasil, ele também foi fundamental como estímulo para muitas economias da maioria dos municípios brasileiros. Quer dizer, foi o salário mínimo que permitiu, né, esses ganhos e, portanto, também o crescimento das economias dos municípios, né? Seja
através do mercado formal de trabalho e, sobretudo, através da previdência social, ou seja, as pessoas, os aposentados e pensionistas do INSS que recebem o salário mínimo ou um valor próximo disso. Como ele teve esse aumento em decorrência dessa política, chamar atenção para isso também. Que é uma lei aprovada aqui no Congresso. É uma lei aprovada, né? Nós temos também uma situação aí, olhando o panorama da rotatividade, né? É que os desligamentos, eles se concentram em pouco campo de estabelecimentos. Ou seja, há uma elevadíssima taxa de desligamentos num restrito campo de estabelecimentos empresariais. Por que isso acontece? Então, aí você tem o seguinte, você tem primeiro o rompimento do contrato, isso que é um dado interessante que o livro mostra, que é o seguinte, nós calculamos a taxa de rotatividade, duas taxas. Uma coisa que a gente chama de taxa global, que é tudo isso, e uma outra taxa que é a taxa descontada. O que é essa taxa descontada? Essa taxa descontada você exclui os desligamentos a pedido do trabalhador, por transferência, por aposentadoria ou por morte. O que sobra são os desligamentos sem justa causa por iniciativa do empregador. E aí você tem, na média do mercado de trabalho brasileiro, em torno de 50% ou mais dos desligamentos são por iniciativa do trabalhador. Ou seja, o contrato de trabalho no Brasil, o rompimento dele é normalmente por iniciativa do empregador. Agora, o livro também mostra um pouco, e eu acho que está nesse contexto desse mercado de trabalho desses últimos 10, 12 anos que nós estamos discutindo, que é o seguinte, tem um crescimento do desligamento do trabalhador, a pedido do trabalhador, que foi em razão daquelas questões que nós apontamos nas questões anteriores, ou seja, os trabalhadores, um crescimento de pessoas que pedem para sair do emprego, ou porque o salário está baixo, ou por causa das condições, ou porque você tem uma maior oportunidade gerada por esse próprio mercado de trabalho. Ver um horizonte para alcançar outro... O que acontece aí, nesses casos, quando você tem uma economia ou um mercado de trabalho mais aquecido, você reduz a insegurança. Ou seja, o trabalhador está menos inseguro e, portanto, ele pode fazer outras tentativas no próprio mercado de trabalho. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com Silvestre Prado. Ele é coordenador de Relações Sindicais do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já, insistindo e aprofundando nesse tema, a rotatividade do emprego no Brasil. Até já.